Muito bem, boa noite. Ixi, tá fraco, Isa. Tentar de novo? Tá frio, né? Boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja com você. Amém? Eu confesso para vocês que eu não estou tão acostumado com esse frio mais. Tá difícil esse frio. Outra hora que eu desci em Campinas ontem à noite, Isa, a blusa, eu trouxe uma blusa só, que lá em Rondônia é o seguinte, eu saí de lá com 35 graus. E nós estamos na época da seca agora, época que não chove. Então lá é calor direto. E lá em Rondônia nós temos uma blusa apenas, que nós usamos uma vez no ano. Que é no mês de julho, faz 2 dias de frio. 19 graus, 18 graus, que é o nosso frio lá. E a gente põe uma blusinha para dar uma disfarçada. E eu vim para cá, e eu só trouxe uma blusa porque minha esposa falou, leva uma blusa, tá frio. Não, não vai estar, tá frio. Aí eu trouxe. E o homem como é teimoso, né? Mas eu ouvi ela e eu trouxe. Então, esse frio já não tô tão acostumado mais, apesar de ser nascido aqui no interior de São Paulo. E vivi em Sorocaba há 17 anos. E nesse período eu tive o privilégio, né, de estudar em São Paulo, estudar em Sorocaba também. Estudei em Campinas também e tive o privilégio de conhecer o Isaías, o Zaza, ou o Isa, não sei como vocês chamam ele aqui. E 4 anos juntos, lá na primeira IPI. E realmente, eu sei tanta coisa dele, gente, você não tem ideia. Se eu começar a contar aqui, não vai ficar até amanhã. Né? Só lembro uma vez que nós saímos, ele chegou de manhã lá, vamos ali em Praia Grande? Eu falei, fazer o quê? Vou ver um carro lá, vamos lá rapidinho. Vamos, montamos na moto, ó. Lembra? Voltamos, fomos de manhã, voltamos do almoço ainda, né? Essas coisas que a gente fazia. Mas, graças a Deus, Deus nos usou muito ali, né, Isa? E nos preparou para esse desafio, né? Que foi sair de lá depois e ir, no meu caso, ir para um extremo, né, do país, trabalhar com revitalização de igrejas. Hoje eu sou pastor lá em Rolim de Moura, a IPI Vida, há 6 anos. E pastor também da IPI de Seringueiras, também, nesse mesmo tempo. A IPI de Seringueiras foi uma congregação. Quando chegamos lá, ela estava há 27 anos como congregação. São 3 igrejas rurais, nas linhas, chamamos lá de linhas, né? Os locais. E ano passado nós organizamos a igreja, e agora, meio do ano, estou levando um pastor daqui de Sorocaba para lá, que vai fazer a transição comigo nesses 6 meses que faltam, 5 meses que faltam. E aí, no final do ano, ele assumiu o conselho e eu fico só na sede com o pastor lá. E lá em Rolim de Moura estamos vivendo uma experiência muito interessante com Deus. Deus tem achado graça em nossas vidas, ela tem abençoado muito lá a comunidade. E quando eu olho esse ambiente, eu vejo tudo que está sendo feito aqui. Eu quero dizer para vocês que a IPI de São Manuel é uma das referências para nós e nossa equipe lá. Nós temos algumas igrejas que a gente acompanha e segue como referências, e a IPI São Manuel é uma referência. Quando o Isaías falou com a equipe lá em cima, né, quem é da equipe, saiba que vocês influenciam muita gente fora desse ambiente. Porque o reino não é só esse aqui, o reino é muito maior do que isso. E muitas pessoas, quando veem o que está acontecendo, elas se animam, elas se sentem desafiadas. E nós temos vivido isso lá em Rolim de Moura. Rolim de Moura é uma cidade de 50 mil habitantes, é a capital da Zona da Mata, lá em Rondônia. É um local no meio do estado, fica a 500 quilômetros de Porto Velho, capital. E a igreja lá, quando nós chegamos, ela estava 2 anos sem pastor, tinha passado por um racha muito pesado. A igreja, ela chegava a ter 5 pessoas reunidas aos domingos. Uma igreja com sérios problemas de relacionamento, sérios problemas financeiros. E Deus, na época, o Isaías vai lembrar, chegou o convite para mim cuidar lá. E outros convites surgiram também na época, de igrejas até maiores e mais estrutura. E quando eu fui lá, eu e minha esposa, nós olhamos e eu falei para ela, e aí, o que você acha? Ela falou, é aqui que precisa, é aqui que nós vamos vir. E nós fomos para lá não temos ninguém, nossos parentes são todos daqui de São Paulo. E desde então estamos lá trabalhando e Deus tem nos abençoado. Eu trouxe 2 vídeos só para mostrar. Eu confesso que eu peguei esse vídeo hoje, eu não estava na previsão de trazer. Eu pedi para a equipe lá mandar um videozinho rápido para mim.
É um vídeo que mostra o nosso segundo passo da revitalização, lá de Rolim de Moura, que foi esse ano, no 6º ano do projeto, onde nós mudamos de local. Nós tínhamos uma estrutura, nós temos um prédio lá, só que esse prédio estava pequeno, e nós então decidimos alugar um espaço maior. Interessante é que nós procuramos na cidade vários locais e nós não encontramos. Encontrávamos salão igual esse aqui, né? Mas a adaptação era muito caro. E nós não tínhamos condições. E aí, numa quarta-feira, reuni o conselho e falei com o conselho, olha, vamos parar de procurar, vamos adequar o nosso espaço, melhorar o nosso espaço, porque não acho, não encontro. Eu falei para o conselho, eu penso que Deus quer que a gente permaneça aqui por enquanto. E tudo bem, acabou a reunião no conselho. Na quinta-feira de manhã, um dos presbíteros me ligou, pastor, eu fiquei sabendo que o cinema da cidade está alugando. É um cinema que ficou fechado na pandemia, fechou na pandemia, e estava fechado até então. E eu falei para ele, vamos ver. Fomos lá numa quinta-feira, conseguimos o contato com o proprietário, ele passou a chave para nós, fomos lá, olhamos o local, e gostamos, e na sexta-feira mandamos uma proposta para ele, e ele aceitou a proposta. Quando ele aceitou, e agora? Aceitou. E agora, o que vamos fazer? Vamos embora. Foi 24 dias, de manhã, tarde e noite, montamos equipes e reformamos todo o espaço, montamos várias coisas, e no dia 23 passado de julho, nós inauguramos a inauguração do espaço. Estamos lá até então, inclusive agora estão lá se reunindo, agora são 7 horas lá, está começando o culto lá nesse horário. Inclusive eu estava aqui, mandei um vídeo para eles e mandei uma bênção para eles, ó, Deus abençoe vocês aí. Quero mostrar o primeiro vídeo. O primeiro vídeo é quando nós começamos. Segura um pouquinho, dá um pause. Tá, beleza. Esse vídeo é quando como era antes, tá? Como era antes, esse é o espaço. Tem algumas fotos e algumas fotos da equipe, do momento da reforma, como foi feito. Pode soltar. E o seu sangue derramou em grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus reina numa estrela da manhã. O reino de Deus está na vida. Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Beleza. Essa foto, essas imagens foi desses 24, 25 dias intensos que vivemos. E agora a imagem já pronta da celebração. Posso soltar o segundo vídeo para nós?
Essa é a nossa IP Vida, beleza. Quem quiser nos seguir no Instagram, @IP Vida, tá? Segue lá, gente. Vê lá, tem vários vídeos bacanas. Inclusive saiu um vídeo hoje, bem engraçado lá, que a minha esposa, social media, ela faz as coisas engraçadas e posta lá. E ela acabou de postar um vídeo, então segue a gente lá. Esse é o projeto de revitalização. E agora nós estamos começando a conversar sobre um projeto de plantação de igreja lá na região. Essa semana, inclusive, sentamos e conversamos algumas possibilidades. Se Deus quiser, aí nos próximos 4 anos, nós vamos plantar uma igreja, mais uma, IP Vida, lá na região da Zona da Mata, em nome de Jesus. Então, Deus tem nos abençoado tanto, e quando eu vejo, eu falo com o Isa, eu falo que olho para cá e vejo como Deus é bondoso, né? Como Deus tem feito coisas extraordinárias em nosso meio, não somente pelo tamanho, pelo espaço, mas por vocês, por pessoas. Eu sempre digo isso lá, a maior alegria nossa é ver aquelas pessoas ali reunidas adorando ao Senhor, aquele ambiente de adoração, de transformação, de encontro e presença. Aqui alguém falou, agradeceu a Deus pela presença. Exatamente isso, a presença de Deus. Você pode ouvir uma palavra, uma mensagem que traga ao seu coração uma esperança, né, diante de uma sociedade tão caótica que vivemos. Eu penso que essa é a maior alegria para nós como pastores, né, quando podemos ter essa possibilidade de ter um espaço maior, um espaço onde a gente possa alcançar mais pessoas e essas possibilidades. Então, esse é o nosso projeto, e eu queria, nessa noite, falar com vocês um pouco. Não vou falar sobre revitalização, porque não é o tema dessa noite, quem sabe uma outra oportunidade, mas eu quero falar sobre pilares, tá? Pode passar a minha próxima. Tá, a minha esposa e meus 2 filhos, a minha filha que é paulista e meu filho já é rondonense, nasceu lá já, ele está com 3 aninhos, nossa família, nós estamos lá em Rondônia. Muito bem, amém, gente? Amém? Tá frio, né? Estou com a mão gelada aqui, sabia? Olha que não tem ar aqui, né? Com a mão gelada aqui. Mas eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre essa temática, a reconstrução dos pilares. Interessante que na nossa vida, todas essas questões que nós vivemos, e lá eu vivi muito isso nesse período, nessa mudança, foi um momento intenso, né, para mim como pastor. E nesses momentos intensos, nós corremos o risco de perder ou de deixar de lado alguns pilares importantes da vida. E talvez você não passou por uma reforma como nós passamos lá, talvez as suas lutas sejam outras, talvez seja um momento intenso, talvez na sua casa, com a sua família, talvez no seu casamento, talvez na sua área financeira, não sei. Mas a verdade é que todos nós vivemos momentos, fases na vida. Talvez você está aqui essa noite e você está numa fase que se você pudesse ficar em casa e não sair de lá hoje seria o ideal. Mas talvez você está aqui e a fase da sua vida, eu estou voando, minha fase está ótima, tudo bem, está acontecendo e bênção. Isso é a vida. Não está fora, não está nada anormal. A vida terá e tem esses altos e baixos, essa montanha russa. E pensando nisso, então, nesses momentos, muitas vezes nós deixamos de lado alguns pilares importantes que não devem se perder. E devemos sempre estar retomando e repensando sobre a nossa caminhada. Eu gosto muito de olhar para a vida cristã como um processo. A vida cristã é um processo, e nesse processo tem alguns pilares que sustentam esse processo. E esses pilares, por mais que você esteja em situações difíceis, mas esses pilares não podem ser quebrados. E eu me lembro aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando estava preso, ele escreve uma carta onde os estudiosos chamam de carta da alegria, que é Filipenses. Paulo está preso. E quando você lê aquela carta, você imagina, não, Paulo deveria estar numa praia, comendo um camarão, tomando uma água de coco, sob alegria. Mas não, Paulo está preso. Quem está alegre estando preso? Mas Paulo não perdeu um pilar importante, a confiança naquele que o chamou. Amém, não? Então, nesse sentido, eu quero falar com você nessa noite sobre alguns pilares que nós devemos reconstruir baseado no profeta Ageu. Ageu no capítulo 1, no versículo 1 em diante.
Nós vamos ver esse grande profeta que nos traz algumas lições importantes nessa noite. Diz assim o texto, se você quiser acompanhar no seu celular ou na sua Bíblia, acompanhe aí. No versículo 1, do capítulo 1 de Ageu. Ageu está depois de Sofonias, antes de Zacarias. Procure ali que você vai encontrar um livrinho pequenininho. Diz assim o texto: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os seus caminhos os levam. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os seus caminhos os levam. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar os seus frutos. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras que o profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Amém, gente? Quem conhece o livro de Ageu? Quem já leu o livro de Ageu? Alguns já leram. É um livro pequenininho. Pequenininho. Se você chegar em casa lá, 10 minutinhos você lê ele. É pequenininho. Bem pequenininho. Mas é um texto muito profundo. Porque ele vai trazer esse homem chamado Ageu. Quem que é Ageu? Ageu é esse profeta considerado o profeta da reconstrução. O povo estava no exílio babilônico, e esse povo então, depois de alguns anos, 70 anos aproximadamente, eles saem do exílio, e Ageu, junto com Zacarias, são esses homens que seguem com o povo e saem do exílio. E ao sair do exílio, eles voltam para a sua terra, e Ageu então, ele começa a trazer mensagens do Senhor para o povo sobre o templo. Porque o povo estava exilado e lá não tinha o templo. Ao sair, então, Deus ordena que eles construam um novo templo. E se você lê Esdras é o contexto de toda essa saída, todo esse movimento de Ageu. E se você, então, prestar atenção, nós vamos perceber que o profeta Ageu, então, ele traz para nós uma mensagem de Deus, que o povo deveria reconstruir o templo novamente.
Porém, o povo não construiu do jeito que Deus queria. Se você prestar atenção no texto que nós lemos, o Senhor diz para o povo no versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Isso quer dizer o quê? Deus dizendo, viu, vocês estão dizendo que não chegou o tempo ainda? Como assim? E aí então, Deus fala, é tempo, construam. Mas por que o povo não estava construindo o templo? Porque estavam preocupados com as suas casas, e não com a casa do Senhor. E vocês sabem que no Antigo Testamento, o templo era a presença do Senhor. O templo tinha uma representatividade importante para o povo. Por isso que Deus ordenou que o povo construísse o templo. E alguns anciãos, se você depois vai ler o texto, vai perceber que alguns anciãos ficavam comparando. Olha, o templo de Salomão era tão bonito, e agora o templo é tão pequeno, é tão feio. Fica comparando. Porque esse povo, alguns anciãos, eles tinham visto o templo de Salomão. E agora estão vendo um puxadinho, a qual diziam que era o templo. E Ageu então chega nesse momento e diz, está errado, gente. Está errado. Vocês estão preocupados com as coisas, com as suas coisas, estão esquecendo do pilar principal da vida de vocês, que é a presença de Deus. E quando eu olho para esse texto, então, eu percebo que Ageu convida então o povo a reconstruir os pilares que fazem o povo crescer, pilares que são bases da vida, que fortalece e que abençoa. Porque não adianta, gente, a gente querer, o texto já nos ensina isso, querer construir uma casa em cima da areia. O texto já diz isso. Tudo na vida tem que ter uma base sólida. Você que namora ou é noivo, se você não construir uma base sólida para o seu casamento, apenas casar pela emoção, tão somente, o seu casamento está fadado a ser fracassado. Se você querer ser alguém, um profissional na vida, se você não buscar um ensinamento, uma base, você não será um bom profissional. Você quer ser um bom cirurgião, um bom médico? Vá buscar estudo, procure, crie uma base de ensino nessa área. Tudo na vida tem as suas bases. E alguns pilares foram ou estão sendo destruídos em nossa vida, pilares importantes para a nossa caminhada. Eu queria aqui então pensar com vocês em 3 pilares, que talvez você se identifique nessa noite, que talvez está se perdendo na sua história. E eu creio que em nome de Jesus, essa é uma noite, como foi cantada aqui, de cura, de reconstrução, de restauração. E que o Senhor possa falar ao seu coração sobre alguns pilares. Amém, gente? A primeira coisa que eu quero deixar com vocês nessa noite é reconstruir os pilares do tempo. Do tempo. Nós vivemos em um momento onde o tempo é um grande desafio. Ter tempo. Se você pudesse colocar mais 5 horas nas 24 horas do dia que você já tem, você colocaria. É ou não é, gente? Ah, não deu tempo. Ah, não dá, pastor, tá corrido. Quem se sente corrido nesses últimos tempos? Vida corrida, tarefada. Sim, amém? Revela, Deus, revela, amém. Quase todos nós. Nós também, né, Zé? Tem hora que eu preciso parar. Aí lá na minha casa tem uma árvorezinha num gramado, aí eu pus uma rede lá. Aí quando eu vejo que eu estou muito corrido, eu vou lá e deito na rede. Deito lá, fico lá um pouquinho. Aí eu respiro, eu preciso voltar. Mas o tempo é um desafio. Nossas agendas estão abarrotadas de coisa. Às vezes, de coisas importantes, sim. Mas às vezes nem tanto. Às vezes não são coisas tão importantes, coisas supérfluas. E o tempo que sobra, quando sobra, é para minhas coisas, é para aquilo que eu desejo, que eu quero apenas.
E aí, nesse emaranhado de coisas que nós temos, nós perdemos a dimensão principal do tempo, que é você poder se abastecer, é você poder parar e olhar para Deus, é você poder ir para o quarto secreto, é você poder ir conhecer a história a partir do relacionamento. Na nossa igreja, a nossa visão é uma igreja de relacionamentos, e lá eu falo muito sobre isso. Quando eu sento com alguém e tomo um café com alguém, ali eu conheço uma história, isso me preenche de tal forma, porque eu percebo não somente que ele também tem problema, como eu tenho, mas eu vejo também o quanto Deus tem feito na vida dele. Eu só posso conhecer isso, meus irmãos, quando eu sento com alguém. Quando eu dedico tempo, eu pego um tempinho do meu dia para fazer isso. O problema é que não dá mais, porque eu trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, já vou para o jantar, e aí eu vou assistir um jornal, quando eu assisto, eu já vou para o meu celular, e aí eu vou dormir, outro dia é a mesma coisa, e assim acontece, e a nossa vida é assim. É ou não é, gente? Ou é só lá em Rondônia acontece isso? E olha que falando de Rondônia, é um lugar, assim, em termos de cultura, lá é muito mais tranquilo, em termos de cultura. Mas mesmo assim nós percebemos essa correria. E aqui então nós percebemos que Deus então levanta o povo de volta para Jerusalém com um propósito. Deus tira o povo do exílio com um propósito. E o propósito era o quê? Construir o templo do Senhor. Só que o tempo deles não permitiu isso, porque estavam preocupados com a casa deles. O tempo que eles tinham era somente para a casa deles, para construir as coisas deles. E não aquilo que era principal. Isso é, Deus então levou eles de volta para Jerusalém, porém eles mudaram a rota. Eles mudaram a rota. E muitas vezes nós somos assim, gente. Você quer ver uma coisa? Nós oramos para que Deus mande um emprego. Amém ou não? E Deus manda, Deus abre as portas, não é? Sim ou não, gente? E às vezes até oramos, Deus abre a porta e ganhe bem, né? Tá difícil, né? E aí Deus abre a porta e ganhamos bem, pô, benção. Só que aquela benção que Deus deu, Isa, começa a ser um problema. Porque começa a usar aquela bênção para não estar mais com Deus. Ou para cuidar daquilo que Deus me deu. Aí eu uso a bênção que Deus me deu para dizer o seguinte: eu não tenho tempo para minha família porque eu trabalho demais. Espera aí, mas você não pediu a Deus serviço? Então Deus errou? Pastor, eu não vou na igreja porque não dá tempo, estou trabalhando. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, não dá tempo. Então Deus errou em te dar aquela bênção? Então às vezes nós vivemos dessa forma, nós não sabemos gerir o tempo das coisas. E o desafio aqui então nessa noite é nós pensarmos sobre o tempo e entender o seguinte, gente, que muitas vezes o adiamento de algumas coisas na nossa vida, coisas que nós adiamos devido ao tempo, estão ligados muitas vezes em nossos desejos que são muito egoístas. Eu falo porque eu sou assim também. Nossos desejos são extremamente egoístas. E nós colocamos a culpa em Deus ainda. E dizemos como o povo disse: Deus, não é tempo ainda, Deus. Calma, vai chegar o tempo. Não é? Não é tempo ainda. Aí Isaías vem aqui e fala: quem quer servir a igreja, quem quer fazer parte, né, do que mais, né? Do que mais. Não é tempo ainda, pastor, porque eu estou trabalhando demais, não dá tempo. E aí, quando o povo disse isso, o que Deus falou? É tempo sim. É tempo sim, não use isso como desculpa. O profeta Ageu disse, olha, o Senhor diz, é tempo de fazer, é tempo de reconstruir. Não use desculpa. E muitas vezes nós caminhamos dessa forma. Nós precisamos entender que a obra de Deus, o reino, está acontecendo e nós somos parte desse movimento de Deus.
Então está na hora sim. Amém ou não, gente? Está na hora sim. Ou você acha que Deus deu todo esse ambiente para vocês, esse espaço lindo para vocês, simplesmente para ficar mais confortável? Não foi, gente. Ou você veio aqui hoje, com tantos dons que você tem, com tanta capacidade que você tem, que Deus te deu, como o Isa falou aqui na ministração, o que importa é o que Deus acha de você, não o que os outros acham. É o que Deus sabe que você pode, que você é. Então não precisa mais dar essa desculpa, não é tempo. Eu acho que já estou muito velho. Eu estou muito novo. E muitas vezes, algumas seduções da vida, algumas influências, têm nos atrapalhado em nossa caminhada. Então, a reconstrução do pilar do tempo acontece quando entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Quando você sabe por que Deus colocou naquela empresa, por que Deus colocou naquela família, por que você é pai desses meninos que você tem, dessas meninas que você tem, por que você está naquela escola. Quando você tem certeza do propósito a qual você está ali, você consegue gerir o seu tempo. Porque tudo aquilo que estiver fora desses princípios, você vai aprender a dizer não. Amém ou não? Propósito de Deus. Aquilo que você tem hoje na sua vida, você entende que é propósito de Deus? Sim ou não? Você tem convicção disso? Então cuide dele. Cuide. Dedique tempo. Então a primeira coisa, satisfação, é reconstruir o pilar do tempo. Uma segunda coisa, reconstruir o pilar da satisfação da alma. O pilar da satisfação da alma. Dinheiro, viagens, casas, móveis, roupas, grandes oportunidades, casamento, filhos e muitas bênçãos, certamente empolgam o nosso coração. Empolgam. Traz essa empolgação. E de certa maneira gera uma felicidade momentânea. Porém, essa felicidade que se baseia no que está acontecendo no momento apenas, essa felicidade é perigosa. Porque a alegria que Paulo cita em Filipenses não é uma alegria do momento, mas é uma alegria no propósito. É uma alegria no macro. Não é porque eu estou feliz de estar aqui hoje. Isso é um momento. Mas eu estou feliz em ver o que Deus está fazendo a partir dessa igreja. É o macro. É o propósito maior. Então se eu vim aqui hoje e de repente me der um piriri e eu tiver que sair correndo porque eu não posso pregar hoje, que deu um piriri aqui, eu não vou ficar triste por isso. Porque o propósito é maior. E Deus continua fazendo. E muitas vezes nós satisfazemos ou tentamos satisfazer a nossa alma vivendo apenas de momentos. Momentos são importantes, gente. Aquele momento que você encontrou pela primeira vez a sua amada. Lembra? Quem é casado aqui? Levante a mão. Lembra quando você encontrou a sua amada a primeira vez? Você lembra ou não? Não fale, se você não lembra, não fale para ela, senão você vai ter problema em casa. Mas tenta lembrar aí. A primeira vez que você se encontrou com ela, aquele momento em que você chegou perto dela, sabe? E as pernas tremiam, a mão gelava, certo, Isa? Primeiro beijo, nossa! Voltar para casa andando sobre as nuvens, né, Isa? Esse é o momento. E é bom esses momentos. Mas o problema é que o casamento, ele não se fortalece só com esse momento. Um casamento se fortalece com outras coisas muito maiores. E quando nós pensamos em buscar satisfação, não somente no momento, mas buscar satisfação no propósito de Deus, eu preciso entender que Deus satisfaz a nossa alma em todo tempo.
Salmo 107, verso 9 diz: pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Vocês perceberam o texto ou não? Pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. E aqui está um povo que estava buscando satisfação nas suas coisas apenas, em construir aquilo que era bom para eles apenas. E essa satisfação da alma, essa satisfação em momentos apenas, tem uma raiz. Sabe qual é? É quando nós se afastamos de Deus. Quando você se afasta de Deus, o propósito fica mais distante, fica mais longe. E quando fica mais longe o propósito, nós ficamos então preocupados somente com os momentos. E quanto mais nos afastamos de Deus, então, as angústias começam a tomar conta do nosso coração, de tal forma, as perturbações. E tem quantas pessoas que dariam tudo o que tem para se livrar de uma angústia, de uma mágoa. Talvez tem pessoas que daria tudo o que tem para vencer o passado, porque está preso num passado tão escuro. Mas sabe de uma coisa? Deus sempre traz os alertas para nós. Olha, presta atenção. Aonde você está? Onde você está indo? Aquilo que eu te dei é para te abençoar, não é para deixar você doente. Aquilo que eu te dei é para ser bênção para você, para a sua casa, para a igreja. E não é só para você, não é para o seu ego. E quando você está aqui, quando você, no seu quarto secreto, quando você abre sua Bíblia, quando você ora, Deus sempre vai te dar um alerta. Olha, o Espírito Santo que habita em você sempre vai estar ali, olha. Eu estou aqui, ó, presta atenção. Cuidado para não se afastar. Se satisfaça em mim. Se satisfaça em mim. Então entenda uma coisa, que independente do que possuímos, de onde vamos ou do que façamos, nada além de Deus pode realmente nos satisfazer. Nada. Nada. Eu posso ter aquele espaço lindo que vocês viram lá. Mas não adianta, se o meu coração não estiver em Deus. Ali vai ser um belo teatro, talvez. A minha satisfação não deve estar na minha esposa, por mais que eu a ame, mas deve estar em Deus. A minha satisfação não deve estar nos meus filhos, por mais que eu ame eles. Se o Samuco estivesse aqui agora, estaria subindo aqui em cima agora. Filho de pastor. Esse bichinho é fera. Eu amo eles, mas a minha satisfação não pode estar neles, tem que estar em Deus. Eu amo aquilo que eu faço, a vocação, mas a minha satisfação não pode estar nisso, não pode estar no dinheiro que eu recebo, não pode estar nisso, tem que estar em Deus. E é isso que nós precisamos entender. Talvez você tenha andado frustrado, porque talvez o seu foco está em um momento da sua vida apenas. E não naquilo que Deus está fazendo em volta. Quando você foca num momento só, você para de perceber o que Deus está fazendo em sua volta. Comece a olhar para fora. Abra a sua caixa. Perceba o movimento de Deus na história. O que Deus fez para você chegar até aqui hoje. Eu sei o que Deus fez comigo. Eu estava cantando ali, no louvor, estava lembrando de algumas coisas. Que é tão extraordinário, é tão espetacular, que eu olho para o Isaías ontem, quando ainda saí, nós conversando. Como pode nós chegar onde Deus nos colocou nesse lugar hoje? E ver a bondade e a mão de Deus nos segurando, nos sustentando. E todo momento Deus fala, opa, volta aqui.
Porque o Wagner, cara, o Wagner pode ser egoísta também. Tem hora que eu quero, olha, nossa. Mas aí Deus fala, opa, volta aqui, senta aqui. Eu que estou no controle ainda. Reconstruir a satisfação da alma. E uma terceira e última coisa, gente. Talvez a mais importante. Reconstruir o pilar da espiritualidade. Quando o povo fala com Deus, o povo dá essa desculpa do tempo. Ageu, então, traz a palavra de Deus ao povo, não é tempo, é agora. E no verso 13 e 15, então, Deus traz uma mensagem ao povo. Presta atenção. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês. A resposta de Deus foi, eu estou com vocês. Declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, e todo o restante do povo. Eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Vocês perceberam a resposta de Deus? Percebam que Deus não deu para o povo dinheiro. Deus não deu para o povo materiais para construir o templo. Deus deu despertamento espiritual para o povo. Amém ou não? Deus disse, eu estou com vocês. Essa é a palavra de Deus. E estar com Deus, gente, é espiritualidade. Deus é espírito, não é isso que a Bíblia nos ensina? Estar com Deus é você estar no teu quarto secreto. Estar com Deus é você perceber Deus na vida. Estar com Deus é você ler a palavra. Estar com Deus é você servir a Ele. Estar com Deus. E muitas vezes, nessa correria, nessa vida frenética, pragmática que vivemos, nós acabamos perdendo o pilar da espiritualidade. Nós não percebemos mais Deus em nossa vida. Tudo está ruim. Ó céus, ó terra, ó azar. Lembram? São velhos também, né? É antigo. E às vezes nós estamos perdendo, gente, a capacidade de perceber Deus, porque nós estamos longe dEle. Antes eu ouvia falar sobre Deus, hoje eu posso ver Deus. Quem disse isso, gente? Jó. Perceba o processo da espiritualidade que Jó viveu com Deus. Perceba o processo de espiritualidade que Paulo viveu com Deus, onde Paulo diz, olha, Paulo chega a um nível de dizer o seguinte, olha, morrer para mim é lucro. Morrer é lucro. Porque ele percebia Deus em tudo que estava acontecendo. Será que você consegue perceber Deus em tudo que está acontecendo na sua história? Ou o seu foco está somente nos problemas, nas lutas? Porque às vezes nós valorizamos tantas dificuldades, gente. Sabia? Eu tenho também um monte, tá, gente? Eu sei que vocês têm, todo mundo tem. Amém, é normal da vida. Mas às vezes nós damos tanto valor a isso, que nós esquecemos de buscar o refúgio na nossa fortaleza, no nosso bom pastor, que diz que nada ia nos faltar. Naquele que disse em Mateus 28, que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus Cristo de Nazaré. Reconstruir a espiritualidade. Portanto, a espiritualidade está ligada a um sentimento de necessidade de estar, ouvir e obedecer a Deus. Por isso, então, eu vou buscar tudo que me leve a realizar esse propósito. Jesus disse algo tão fantástico. Se você buscar, você vai encontrar. Não foi isso que ele disse? Buscar-me-eis e me achareis.
Ele diz, se você buscar, você vai encontrar. E talvez hoje, você está aqui nessa noite, e tanta coisa se perdeu na sua vida por causa de decisões precipitadas que você tomou. E talvez você está ouvindo tudo isso aqui e está pensando, tá bom, pastor, mas o que eu faço agora? Simplesmente obedeça. Não dê mais desculpa. Pare. Se jogue nos braços dele. Se jogue. Aí você vai perguntar, pastor, mas por que o templo então era tão importante para esse povo? E aqui eu termino. Porque o templo era a materialização da presença de Deus para o povo naquela época. Era ali que ele habitava. E a pergunta que eu faço nessa noite para você é, e hoje? Onde Deus habita? Segundo a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo habita em nós. Amém, não? O templo do Senhor é você, sou eu, somos nós. E esse Senhor que habita em nós, mesmo apesar das nossas fraquezas, Ele quer restabelecer. Ele quer restabelecer aquilo, ou os pilares daquilo que é importante na sua vida, que talvez tenha se perdido na história. Eu não te conheço, eu não sei quais são os pilares que talvez está meio apagado no teu coração, mas Deus sabe, Deus conhece, sabe por quê? Porque ainda quando você era uma substância uniforme, Ele já sabia todos os seus dias. Paulo, paga a luz, por favor. Isso, obrigado. Eu estava ali cantando com a banda ali e estava pensando, Deus, por que o Senhor me fez eu chegar antes do meu compromisso e vir nessa igreja, vir aqui ver o Isaías? É lógico que é uma alegria estar com o seu meu irmão. E trazer essa mensagem para vocês. Eu fiquei pensando e eu falei, Deus, eu sei que todo dia nós temos que voltar para o Senhor. Porque se todo dia eu me esquecer disso, vai chegar um momento que eu vou estar tão longe, meu coração vai estar tão frio. Mas aí Deus vem e me fala, mas eu jamais vou estar longe de você. E é isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Eu quero terminar contando um testemunho para você. Há 6 anos atrás, quando eu estava no processo para ir para Rondônia, Deus reconstruiu um pilar no meu coração que estava se apagando. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, o senhor não pode. Não, eu sou ser humano também. Eu estava numa reunião, acho que não sei se o Isa estava nessa reunião, montando planejamento junto com o pastor Caio e outros pastores lá em Sorocaba. Meu irmão me ligou, lá de Curitiba, disse, Wagner, a biópsia da mãe deu um câncer no seio. Isso foi em novembro. Você lembra disso, Isa? Você estava lá? Eu estava tudo pronto. Em dezembro eu estava embarcando para vir para Rondônia. Minha mãe mora em Registro, litoral, perto do litoral sul de São Paulo. Inclusive eu vou lá no final de semana. E ali para mim foi um choque, porque a minha família nunca teve esse problema do câncer, e a gente nunca teve essa experiência. E aí naquele momento eu lembro que eu compartilhei com os irmãos ali na sala, eles oraram comigo, eu saí, peguei o carro, cheguei em casa, falei pra minha esposa, pega as malas, pegue a Isa e vamos descer, que a minha mãe está com câncer no seio. Eu desci de Sorocaba a Registro, dá 180 quilômetros. Eu fui em silêncio, dirigindo aqui lá.
minha esposa ali também. Ali eu fui brigando com Deus. Briguei com Deus, gente. Quando eu olho para Jeremias brigando com Deus, Jeremias brigava com Deus. Jeremias, ele era tão sincero com Deus, eu gosto tanto dele. E ali eu brigava a Deus, falei, Deus, mas por que isso, Deus? Não foi o Senhor que me enviou para Rondônia, e agora o Senhor permitiu isso? Como que eu vou? Como que eu vou pastorear pessoas e minha mãe aqui, nessa situação, sem saber? E eu fui. Aí chegando perto do registro, eu lembro claramente assim, sabe, gente? Não sei se você crê nisso, eu creio porque eu vivi isso. Eu lembro que no meu coração veio uma palavra do seguinte sentido: não foi eu que te enviei, e eu vou cuidar dela. E Deus ali então, ele me deu uma força tão grande, porque eu sabia que eu ia chegar na casa da minha mãe, e lá ia estar meu irmão, já estava descendo em Curitiba, minha irmã ia estar lá, e ia estar aquele clima, né? Não sei se você já passou por isso, recebeu a notícia do câncer. Não é fácil, gente. Eu lembro que Deus me deu tanta força, que Deus disse ao meu coração, olha, vai precisar de um pilar aqui nessa família, para segurar essa barra. Eu lembro que quando eu desci do carro, minha mãe veio correndo, me abraçou, chorando, minha irmã chorando, aquela situação. E eu trouxe todo mundo, sentamos em volta da mesa. Eu falei, gente, isso é real, está acontecendo. Vamos se juntar, vamos nos cuidar, e Deus vai nos sustentar. E aí a pergunta é, e agora, como eu vou para Rondônia? E Deus então restituiu em mim esse pilar da confiança. Eu vim para Rondônia. Eu vim, no dia certo, quando eu fui para Rondônia. Minha mãe ficou, minha irmã cuidando. Ela fez a cirurgia, tirou o nódulo do peito e debaixo do braço. Fez todas as rádios aqui, as químio. E algo fantástico, naquele ano, estava terminando uma pós-graduação em Campinas. E a cada 12 meses eu vinha para cá, para Campinas, para terminar a pós-graduação, e nesse período eu ia lá ver ela. E quantas vezes eu chegava lá e ela dizia o seguinte, vai, não aguento mais. Ela carequinha, magrinha, vou largar a mão, não aguento mais, está muito difícil. Eu falava, mãe, chegou até aqui, vamos. Deus está cuidando da senhora. E aí, resumindo um pouco, minha mãe foi curada, não tem mais nada, fez vários exames, já não tem mais nada, está lá firme e forte. E Deus restaurou no meu coração um pilar que estava enfraquecido, da confiança em Deus. E eu fiquei pensando, por que trazer essa mensagem hoje aqui? Porque talvez você está aqui e você precisa dessa reconstrução de algo no seu coração. Eu sei que o mesmo Deus de Ageu, o mesmo Deus que falou comigo, é o Deus que está com você, é o Deus que se faz presente aqui na sua vida, na sua história. Por que dar desculpa? Se joga dos braços dele. Entenda o propósito que ele tem para você. Viva isso na sua história. Amém.